Gênesis 11, de 5 a 9. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nos ajude a compreender a Tua palavra, que ela produza aplicações, ó Deus, práticas e atuais para a nossa vida. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, estamos estudando Gênesis, livro escrito por Moisés, escrito nos dias de peregrinação do povo hebreu, precisamente no período em que eles estavam depois da saída do Sinai até a entrada na terra prometida. Nesse período, Deus concedeu a inspiração a Moisés para que ele escrevesse estes relatos a respeito do princípio. Os relatos, eles trazem informações que são tanto informações para nós, a respeito da origem da vida, a respeito da interferência do pecado na nossa história, as consequências dele, os primeiros maus hábitos dos homens e as primeiras grandes consequências universais do pecado, como o dilúvio. E a escolha deste material que o Senhor inspirou no coração de Moisés é feita por Moisés de forma muito cuidadosa, obviamente debaixo da inspiração divina, porque ele precisava preparar o seu povo, o povo hebreu, para entrar naquela terra prometida, na terra de Canaã, e eles precisariam saber muito bem a respeito de quão perigosa é a natureza pecaminosa, a natureza do pecado. Eles precisavam saber que tudo que eles já tinham vivido e tudo que eles ainda iam viver não tinha nada de novo. Isso já tinha acontecido muitas vezes já na história, e apesar dessa história estar no início da Bíblia, este período que nós estamos lendo, especialmente sobre a construção da Torre de Babel, já é um período que tem uma contação de história de mais de 1 milênio. É um período longo, é um período muito grande. O povo já era muito numeroso sobre a terra. Quanto mais nos dias de Moisés, aonde ele está relatando essa história. O povo já era muito numeroso sobre a terra. E os homens precisavam entender essa distribuição, quem tinha povoado aonde, por que eles tinham direito, e Deus estava lhes dando aquela terra, por que eles deveriam obedecer a Deus ao entrar naquela terra, exterminar o povo que estava lá. Eles precisavam entender qual o perigo de fazer alianças, qual o perigo de buscar um culto que não seja o culto somente a Deus. Tudo isso Moisés está ensinando através de Gênesis, e não só de Gênesis, mas também do livro de Êxodo, livro de Números, livro de Levítico e o livro de Deuteronômio, esses 5 primeiros livros da Bíblia, que são importantíssimos para nós. Embora quase todos os crentes saibam o nome destes 5 livros e quem escreveu, é um conhecimento básico, os 5 primeiros livros são o Pentateuco e quem escreveu foi Moisés. Por outro lado, pouca gente sabe exatamente do conteúdo que está aqui dentro. E este conteúdo deveria ser de conhecimento exaustivo de cada um de nós. Porque esse conteúdo é, inclusive, uma preparação para a vida. Porque ele nos mostra tudo já. Se a Bíblia encerrasse com esses 5 primeiros livros, nós tínhamos informações de sobra
sobre como lidar com a vida, sobre as experiências da vida, as lições que nós precisávamos aprender. E então é fundamental que nós estudemos isso. Nós estamos já agora, depois do dilúvio, o mundo ficou populoso de novo, e esses descendentes de Noé, eles começam a formar cidades, e nessas cidades eles cultivam uma atitude de rebelião contra Deus. E nessas atitudes de rebelião contra Deus, uma delas foi a intenção de construir uma torre, construir um caminho humano para alcançar Deus. E o início deste versículo que nós começamos a ler, ele é quase que irônico. Eu acredito que Moisés estava realmente sendo irônico na hora que ele escreveu isso daqui. Por quê? Porque ele quer que o povo hebreu, perceba a ironia dessa descrição. Se eles estivessem prestando muita atenção, era até para dar risada. Por quê? Porque o povo se uniu para construir uma torre para alcançar Deus. E eles estavam subindo aquilo, e sabe-se lá que altura que aquela torre já estava. E Moisés usa a seguinte expressão para descrever o que Deus faz quando Deus decide dar uma olhada naquilo. Nós sabemos que Deus é onisciente, onipresente. Ele não precisa mover um passo para ver nada. Da posição onde ele está, no trono do universo, ele pode ver todas as coisas. Aliás, o salmista diz que da sua majestade, do seu trono de majestade, ele se inclina para ver o que se passa entre os homens. Isso não é conhecimento só nosso, já era conhecimento dos hebreus naqueles dias. Mas Moisés, quase que de forma sarcástica, diz: então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre. Ele está dizendo, olha, eles achavam que estavam construindo um caminho para Deus, mas Deus está tão mais elevado do que eles, que para Deus ver o que eles estão fazendo, ele precisa descer. Ou seja, ele está dizendo assim, esse pessoal estava achando que estava construindo um caminho para Deus, mas eles estavam tão longe, que até para Deus ver o que eles estavam fazendo, Deus precisou descer. Coisa que a gente sabe muito bem que Deus não precisa. Então, o que Moisés sabia disso. Por que Moisés está falando dessa maneira? Porque ele está usando um tom irônico. Você fala, a Bíblia tem ironia? Tem. Muitas vezes, até o próprio Deus fala com ironia em alguns textos. Não uma ironia pecaminosa, mas uma ironia de ver o quanto e constatar o quanto nós pecadores somos presunçosos e achamos que podemos fazer alguma coisa, e Deus se ri, como o salmista também diz. Deus se ri das coisas que nós aprontamos aqui nesse planeta. E aqui está uma expressão que Moisés, inspirado por Deus, usa para descrever isso. Apesar deste povo estar construindo uma ponte para o céu, uma torre para alcançar o céu, Deus está tão distante, ou eles estão tão distantes de Deus, que Deus precisa descer para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E na sequência, o versículo 6, nós temos o que parece ser um concílio divino. É um concílio. Deus, com a Trindade, conversa a respeito do que fazer com aquele povo, o que fazer com eles, né? E o ponto central da nossa narrativa é exatamente este versículo 5 e essa passagem dele para o 6, onde o Senhor desce para ver o que se passa, e então Deus toma uma atitude com aquele povo, ok? Você não pode perder, ou nós não podemos perder de vista, quando nós estamos lendo esse texto, o impacto que ele precisava causar nos hebreus, que é também o impacto que precisa causar em nós. Porque sempre foi a grande tentativa, a grande ousadia do homem, e também o grande pecado do homem, tentar construir um caminho para Deus. Aqui eles estavam tentando construir com pedra, um tijolo, aliás. Um tijolo e com argamassa. Eles estavam tentando. Mas o homem não desistiu de construir caminhos para Deus. O homem tenta construir caminhos para Deus através de religião. O homem tenta construir caminhos para Deus através de filosofia, através de ciências. O homem tenta construir caminhos para Deus através de misticismo religioso. O homem tenta construir caminhos para Deus através de uma autojustificação,
quando o homem acredita que ele realmente pode fazer coisas muito boas, por uma ética pessoal que assim, pode fazer muito sentido para ele ou para um determinado grupo onde ele está. Mas é uma ética que não vai fazer sentido no mundo inteiro. E, aliás, esse é o grande problema com essa palavra ética. Porque toda ética ela está circunscrita dentro de um grupo. E aquilo que é ético dentro de um grupo, às vezes não é ético dentro de outro. Aquilo que é ético em alguns lugares aqui da América do Sul não é na Europa. E aquilo que é na Europa não é no Oriente. Então ética é um assunto complexo. E a gente inclusive está falando um pouco disso na escola dominical, porque nós tratamos do assunto cosmovisão e agora a gente está tratando um pouco sobre a política à luz das Escrituras e a gente acaba esbarrando toda hora nessa questão de ética. Tá? Mas o fato é que o homem sempre tenta construir um caminho para Deus. E é exatamente dessa ousadia do homem que Moisés está zombando aqui nesse texto. Deus teve que descer para ver. Ou seja, todas as vezes que o homem tenta construir por si mesmo um caminho para Deus, ele faz Deus rir. Ele se torna motivo de piada cósmica. Ou seja, Deus reúne a trindade, os seres celestiais, os querubins, os serafins, os exércitos de anjos, e eles dão risada do que a gente tenta fazer. E por incrível que pareça, nós vivemos num mundo em que acredito que a grande maioria do nosso planeta, das pessoas que habitam no nosso planeta, a grande maioria já ouviram falar de Jesus e conhecem alguma coisa sobre Jesus. Dessa grande maioria, boa parte tem a mais absoluta consciência de que o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas parece que esse conhecimento, ele é um conhecimento que não penetra no íntimo. Porque apesar do indivíduo ouvir ou ler isso, ou até falar isso de cor, ele sai daquele momento litúrgico, ou sai da igreja, ou ele sai do ambiente onde ele está conversando sobre religião, e ele retorna à vida cotidiana dele, e o que ele faz? Ele continua tentando construir um caminho até Deus. Ele continua confiando mais nos seus méritos do que na justificação que nós temos por meio da obra de Cristo Jesus. Ele continua deixando de ir à igreja. Quando ele comete alguns atos falhos, ele fica envergonhado, fala: eu não posso ir na igreja porque eu cometi tanto pecado essa semana. Ele continua faltando na ceia, na semana em que ele acha que ele está impuro, então ele não pode ir lá na ceia. Por quê? Porque eu fiz umas besteiras essa semana, eu tenho que ficar longe de lá. Ou seja, o que está por trás disso? O que está por trás disso é uma consciência, que é a mesma consciência que estava por trás daqueles construtores da Torre de Babel. É a consciência de que caminhos para o céu são construídos por nós. E aqui no capítulo 11 de Gênesis, Moisés está rindo, está zombando dessa atitude humana. A atitude de tentar construir um caminho para Deus. Os homens se ajuntaram para fazer isso. Enquanto os homens se ajuntaram e trocaram ideias e traçaram planos, traçaram uma arquitetura, vocês viram aqui no vídeo na semana passada do Adalto, que esse povo aqui, ao contrário do que a gente imagina, era um povo que era herdeiro, por causa da família de Noé, de grandes conhecimentos tecnológicos, já para a época deles. Nós não sabemos até que ponto eles chegaram antes do dilúvio, mas nós sabemos que eles tinham conhecimentos profundos e grandes, inclusive a respeito de arquitetura, de agricultura. Por quê? Porque é exatamente isso que os filhos de Noé ensinam os seus filhos a fazerem. Então, alguma coisa que eles já trouxeram consigo. Tá? Essa semana eu estava vendo um outro vídeo do Adalto em que ele mostra um parafuso. E aí há uma série de debates em volta desse parafuso, mas um parafuso que foi encontrado exatamente dentro da camada diluviana, conservado. Tá? E os testes que foram feitos nele datam ele de milhões de anos atrás. Tá? Mas ele foi encontrado na camada diluviana, junto com outras provas de que houve uma grande inundação no planeta. E a gente fica pensando, como é que isso estava lá? Será que eles já tinham uma coisa que para nós é muito elementar, simples, quase que rudimentar, que é um parafuso? Será que eles já tinham isso? Bom, é exemplo daquele pilar que vocês viram aqui, que não enferruja,
e que foi construído na antiguidade, antes do dilúvio, ou antes não, pós-diluviano, por esse povo que saiu daquela arca, você pode imaginar que tipo de tecnologia eles tinham. Mas esses homens juntaram seus planos, seus conhecimentos, inclusive de arquitetura, de engenharia, e eles resolveram levantar essa arca, né? O problema é que o Deus, que aqui, novamente em Gênesis, nós falamos sobre isso lá no capítulo 1, no versículo 1, e agora aqui novamente, este Deus que é criador de todas as coisas, e que nesse texto é apresentado por Moisés como um Deus novamente múltiplo, um Deus único e ao mesmo tempo múltiplo, ele reúne o seu concílio para decidir o que fazer com os homens, porque eles estavam num caminho perigoso e eles estavam prestes a cruzar algumas barreiras que o próprio Deus considerava perigosa demais para o homem. Por isso ele vai intervir no que está acontecendo. Mas fazendo um parênteses aqui no assunto da Babel, da Torre de Babel, é interessante este versículo 6, quando o Senhor disse: eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem. Veja, o Deus soberano não chama anjos para tomar decisões, chama para assistir. Não chama querubins para tomar decisões, porque eles são seres também criados. Não chama serafins para tomar decisões. E aqui ele está num concílio tomando decisões. Este vinde tem a ver com quem? Bom, a palavra que aparece aqui, essa palavra Senhor que aparece aqui, e também a descrição de Deus fazendo estas coisas aqui, é mais uma sinalização aqui em Gênesis, bem no comecinho, coisa que Moisés não sabia ainda e que ninguém ali ainda sabia, vai ser revelado ao longo da Bíblia, mas é uma prova que está aí desde Gênesis de que Deus é trino. Do mesmo jeito que a aparição da palavra Deus lá em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus, e quando nós estudamos isso eu expliquei para vocês que aquela palavra ali, palavra que aparece como Deus na nossa Bíblia e no singular inclusive, é a palavra do hebraico, a palavra Elohim, e vocês já devem ter ouvido em alguma música ou já leram alguma coisa sobre isso. Só que Elohim, a palavra Deus, na sua escrita simples, é El. Isso é Deus em hebraico. Quando você tem Elohim, você está com um sufixo, que é um sufixo plural. É um sufixo de pluralidade. Então a tradução literal deste termo que está aí em Gênesis 1, é no princípio criou o deuses todas as coisas. Parece estranho, por isso na nossa tradução em português, para diminuir as confusões, eles optaram por deixar tudo no singular. Mas no hebraico você lê esse texto dessa maneira: no princípio criou o deuses todas as coisas. A ideia é que este Deus, ele se revelou e Moisés já o descreve como um Deus que é múltiplo, ele é plural. Ele não é apenas um Deus, ele é um Deus, mas ele ao mesmo tempo é também mais que um. Lá ele ainda não tinha condição, Moisés não tinha condição ainda de fazer um estudo avançado sobre isso. Mas quando ele aqui, inspirado por Deus, vai notificar ao povo que Deus decidiu fazer alguma coisa com aquela intenção dos babilônios, do povo que estava vivendo lá. Estou falando Babilônia, já estou adiantando um assunto que eu vou falar daqui a pouco. Mas os moradores lá da cidade de Babel, que estavam levantando a Torre de Babel, quando ele decide alguma coisa, ele não faz isso sozinho. Ele diz: vinde, confundamos. E novamente está usando um verbo no plural. Significa que é mais uma pista e mais uma migalha que foi deixada aqui para a gente fazer o estudo, e era para o povo ir se acostumando com isso. Que o Deus que eles serviam, que era o único verdadeiro Deus, ele é múltiplo. E aí hoje nós sabemos que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas está aqui, se um dia alguém perguntar para você, onde é que eu encontro na Bíblia sobre a Trindade?
do Velho ao Novo Testamento, ela está aí nas páginas da Bíblia. Só que no Novo Testamento está bem claro isso. No Antigo Testamento não está tão claro assim, ok? Mas está lá, tanto no Novo quanto no Velho. Você não vai achar na Bíblia a palavra trindade. Não precisa procurar, porque essa palavra é uma palavra inventada por nós. Tá? A palavra trindade não aparece na Bíblia. O que você vai encontrar é a conjunção, por exemplo, na forma batismal, quando o Senhor Jesus diz que os discípulos deveriam fazer discípulos dele e batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você vai encontrar o batismo do Senhor Jesus, e no batismo do Senhor Jesus você tem Jesus Cristo, Filho de Deus, sendo batizado por João Batista. Você tem uma pomba descendo do céu e pousando sobre ele, que é o Espírito Santo de Deus. E você tem uma voz do céu dizendo: este é o meu Filho amado em quem eu me comprazo. Então você tem uma cena na Bíblia que aparece todas as pessoas da Trindade ao mesmo tempo, ok? Mas esse assunto é um dia para um dia que a gente vai estudando Confissão de Fé. Capítulo 3 da Confissão de Fé fala sobre o catecismo, a gente estuda isso lá. Mas só estou sinalizando para vocês porque já está aqui, está dentro do texto, e nós devemos guardar isso, porque isso é muito importante, tá? Além disso, é importante nesse texto que a gente considere que, ao interpretar esta passagem, nós não devemos interpretar como se o nosso dialeto hoje fosse único, exclusivo e fosse o melhor. Tá? Então, a maneira como esse texto é escrito no hebraico, e estas coisas, como eu acabei de citar para vocês, dessas aparições desses plurais, essa riqueza das imagens e das figuras de linguagem que Moisés usa, mostram que essa língua aqui é uma língua de longe muito mais rica do que a nossa. E glória a Deus por isso, porque aí eu posso pegar a Bíblia, eu posso trabalhar com ela quase que de forma inesgotável, porque é uma linguagem que diz muito mais do que a nossa. Então, se tudo isso tivesse sido escrito no português, nós não teríamos tantas informações como nós temos quando esse texto foi escrito em outra língua, tá? Muito bem, nós estamos aqui no concílio divino, e aí vamos lá, vamos continuar um pouquinho. Versículo 7, o Senhor diz então: vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Então vamos falar um pouquinho sobre idioma, que já tem tudo a ver com aquilo que nós estamos comentando, tá? Há vários grupos de idiomas específicos que são reconhecidos como separados e distintos uns dos outros. Filólogos, que são os observadores desses fenômenos da linguagem, eles observam que a maioria dos idiomas deriva de um de 3 agrupamentos principais. Porque a pergunta para nós é: ok, o Senhor desceu lá e confundiu a língua deles. Quantas línguas foram criadas? Quantas línguas? Então hoje os estudiosos de língua, que são os filólogos, eles entendem que todas as línguas faladas no mundo hoje, elas se originam de 3. 3 são as línguas raízes, que deram origem a todas as outras. A primeira delas, o primeiro grupo, que é chamado o grupo de indo-europeu. Tá? Indo-europeu gerou quais línguas? Língua inglesa, o espanhol, o grego, o alemão, francês, latim, italiano e a nossa língua portuguesa. Indo-europeu. Quem é que começou a falar esta língua? Ou quem é o primeiro povo que falou esta língua, e desta língua as ramificações surgiram? É exatamente o grupo que vai para a região da Europa. Vamos ver se vocês lembram. São os descendentes de qual filho de Noé que sobe para a Europa e gera toda a população da Europa e do Ocidente? Isso mesmo, os descendentes de Jafé. Então, são os filhos de Jafé, os descendentes que correspondem a essa família, que é a família de Jafé, gerou essa língua, que é a língua indo-europeia. Ou seja, gerou não. No dia da divisão, lá em Babel, foi essa língua que Deus deu para eles. Tá? Então, a nossa língua, a língua portuguesa, é oriunda desse grupo. Tá? Então, vou repetir para vocês quais
grupos linguísticos estão incluídos aqui. Quais idiomas? O inglês, o espanhol, o grego, o alemão, o francês, o latim, o italiano e o português. Todos têm a mesma raiz, que é esta raiz indo-europeu, que é a raiz da família de Jafé. Depois nós temos uma outra raiz de línguas, que é a raiz semítica. E a raiz semítica, o nome já ajuda bastante a saber onde ela se originou, né? Entre os descendentes de Sem. Quais são as línguas que fazem parte deste grupo? O hebraico, o árabe, o acadiano e o aramaico. Essas 4 línguas, elas nasceram desses descendentes aqui de Sem. Então, lá na divisão, na Torre de Babel, possivelmente as línguas que surgiram lá foram essas 3. Uma já era que eles falavam, então possivelmente surgiram 2 outros idiomas lá. E o camítico. Camítico é o terceiro grupo de idiomas que surgiram lá na Torre de Babel. Camítico gerou 3 grupos, que são os egípcios, a língua egípcia, a língua cusita e a língua afroasiática, ou todas as línguas afroasiáticas. Continente africano e continente asiático, todas elas se originaram da família de Cã. Então Cã gera estas línguas. Então são 3 grupos básicos que foram formados lá em Babel. E desses 3 grupos, as subdivisões e as ramificações surgiram aos montes as mais variadas. Então o evento de Babel, ele não é um evento que acontece só lá, mas é um evento que começa a partir de Babel. A partir de Babel, Deus dividiu a língua do povo. Mas para cada língua que saiu de lá, essas 3, outras subdivisões surgiram. Aí não me pergunta assim, pastor, mas será que um sobrinho de Jafé saiu falando inglês, o outro saiu falando espanhol, e isso... não tem como dizer. Eu acredito que seja mais uma questão de tempo e de distanciamento que produziu. Os filólogos, eu li um artigo sobre um filólogo que ele fala o seguinte, ele fala que as línguas, elas são metamorfas, elas vão mudando. Então, um grupo, por exemplo, fala português e vai morar num canto isolado, e esse grupo gera filhos, e os vícios de linguagens deles vão transformando a língua deles, e isso num universo aí de 200, 300 anos, não muda quase nada, muda muito pouco. Mas no universo de 1000 anos, muda completamente. Tá? A nossa língua portuguesa, por exemplo, principalmente para os mais novos aqui, se você for numa biblioteca e pegar um livro da virada do século XIX para o século XX, é bem provável que a maioria das palavras vocês não conheçam. Né? E as que vocês conheçam, tem uma escrita diferente. Tem uma escrita diferente. Por quê? Porque era um português mais arcaico, um português mais clássico, que na época era atual, mas para nós é arcaico. Quando eu estava no seminário, eu tive que ler... nós éramos obrigados a ler a Instituta de Calvino, são 5 livros, e são livros grandes, e a versão que nós tínhamos em português é uma versão que foi feita por Valdir Carvalho Luz. Valdir Carvalho Luz é formado em letras, e é um homem, no que tange a língua portuguesa, ele está lá no topo. E quando ele fez a tradução, ele foi extremamente cuidadoso para não gerar nenhum tipo, para não cometer nenhuma injustiça com Calvino. Então ele usou um português, que é um português de exatidão. O problema do português de exatidão, que é o português clássico, ninguém conhece. E aí, né, eu lembro, na minha turma, a grande maioria, quase que absoluta, e eu fui um deles, nós preferimos ler, era mais fácil ler em espanhol do que ler no português do Valdir Carvalho Luz. Não tem como. É uma linguagem que você não entende. E isso é o quê? É um homem que nasceu 50 anos antes de nós. Ou seja, alguém que nasceu lá na década de 30, de 20, fala com um português que é diferente do nosso. Tá?
E agora, com essas últimas mudanças da língua portuguesa, especialmente com o advento das redes sociais e dessas mídias de comunicação rápida, a língua está mudando ainda mais, porque existem terminologias que são usadas somente na escrita, que para quem viveu aí há 20 anos atrás, para quem nasceu há mais de 20 anos atrás, é uma complexidade gigantesca isso. Eu não sei como é que eles vão fazer para explicar isso para as gerações posteriores, mas o fato é que a língua portuguesa continua mudando. Então, estas mudanças e estes vários idiomas que surgiram, é bem provável que eles tenham surgido depois. Que lá em Babel seja apenas 3 idiomas foi o suficiente para acabar com a unidade daquele povo. E depois os idiomas foram se desenvolvendo, ok? Mas, só para você lembrar, o dia que você lê essa história aí, ou seu filho te perguntar, mas quais os idiomas que surgiram lá? Alguém saiu falando inglês lá? Alguém saiu falando em português? Não. Surgiram 3 idiomas, tá? Que é o indo-europeu, o semítico e o camítico, tá? E desses 3, todos os idiomas que nós temos hoje surgiram. Uma outra curiosidade nesse texto, então, Deus intervém e dispersa o povo, confundindo a língua deles. E dali surgiram linguagens diferentes, idiomas diferentes. Então Deus dispersou todo mundo porque não tinha jeito. Eu lembro até hoje na escola dominical, quando uma professora veio contar a história da Torre de Babel, e ela fez uma torrezinha lá, e aí ela mostrava essa historinha, e com figuras, e ela dizia, um pedia um tijolo, o sujeito entendia argamassa, e levava massa. O outro pedia massa, ele trazia tijolo. Um pedia para subir, o cara descia. E ninguém se entendia porque o povo estava ali todo misturado e cada um falava de um jeito diferente. Detalhe, é uma intervenção divina direta. Assim como houve intervenção divina lá em Atos, que eu citei para vocês na semana passada. Qual que é o evento oposto ao evento da Torre de Babel? Na Torre de Babel, os homens estavam tentando construir um caminho até Deus. Eles não conseguiram porque Deus interviu e Deus os separou, dificultando a comunicação deles, separando-os de forma idiomática. Quando nós temos Atos, capítulo 2, eu tenho um evento contrário. Isso é muito interessante. Porque em Atos, capítulo 2, Deus é que vem até os homens. E ele vem em quem? Na terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo desce. O homem não faz uma ponte até Deus, mas Deus faz até o homem. O Espírito Santo veio. E quando o Espírito Santo veio, ele veio sobre os apóstolos, inclusive sobre Pedro, e Pedro começou a pregar, e o que aconteceu? Todo mundo ouviu e entendeu o que Pedro estava pregando. Só que lá em Jerusalém, no dia de Pentecostes, tinha gente de todas essas línguas aí, ó. Tinha egípcio, tinha árabe, tinha gente da Ásia, porque as pessoas convergiam para Jerusalém, porque era a festa mais famosa daquela época. Era a festa de Pentecostes, porque era a festa da celebração das colheitas, a celebração de tudo que Deus tinha dado para o povo. 50 dias depois da Páscoa, eles celebravam isso. Eles festejavam por tudo que Deus tinha dado para eles. Então, tinha gente ali do mundo conhecido da época, do mundo inteiro. Gente que não conseguia se comunicar. Agora, quando um homem cheio do Espírito Santo fala, todo mundo entende. É exatamente o caminho oposto. Quando o homem tenta daqui para lá, não funciona e gera divisão. Quando Deus faz, funciona e todo mundo entende. Ou seja, quando o caminho é aberto por Deus, o resultado final é unidade. Quando o caminho é aberto pelo homem, o resultado final é separação. E o Evangelho e a própria Igreja do Senhor Jesus é o grande elemento unificador. Deus dividiu este povo e dali surgiram muitas nações. Em Cristo Jesus, nós todos nos tornamos Israel de Deus. Ou seja, em Cristo Jesus nós somos feitos uma única nação. Então, é legal você fazer esses paralelos e traçar essas linhas, porque existe uma mensagem muito boa, muito bela nisso. Tá? Nós começamos aqui hoje falando sobre
O grande pecado e a grande ousadia do homem sempre foi tentar construir um caminho, uma ponte até Deus. E todas as vezes que o homem tenta isso, ele não consegue. Ele causa graves problemas. Por outro lado, Deus fez isso de uma vez por todas, quando ele enviou o seu filho se entregou em nosso lugar, abriu um caminho e ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vê ao Pai se não for por mim. E Deus ainda de quebra ainda mandou o Espírito Santo para ser um iluminador, para acender a luz sobre esse caminho, para que eu conhecesse esse caminho e para que eu fizesse uma jornada tranquila. Efésios diz, no capítulo 1, que o Espírito Santo de Deus é um selo que Deus coloca dentro de nós, é um selo de garantia de que esta jornada que eu estou começando, que foi proporcionada a mim por Deus, ela vai se completar. O Espírito Santo é o meu guia, é a minha garantia que eu vou chegar lá. Deus colocou dentro de mim como um selo, para garantir que eu sou filho dele. Então, não sou eu que abro um caminho para o céu, mas foi Deus que abriu um caminho até ele, e é Deus que me enviou, tanto o Salvador, que é o meu caminho, quanto também o Espírito Santo, que é quem me guia e me conduz. Tá? Então, eu tenho que fazer esses paralelos. Tudo isso já estava ensinado em Gênesis, e quando eu leio só o evento de Pentecostes, de Atos 2, sem conhecer a história de Babel, eu não estou fazendo um aproveitamento total disso. Porque eu estou olhando apenas o evento da redenção, estou olhando apenas o evento da ação do Espírito Santo, e estou celebrando e estou feliz da vida. Uau, Pedro pregou, todo mundo ouviu na sua língua, isso é magnífico. Mas quando eu tenho Gênesis me contando sobre o que aconteceu lá, eu não tenho apenas uma questão para admirar que Pedro fez, usado por Deus, aqueles eventos. Não, eu tenho lições. Eu tenho uma lição muito séria. A lição de que o homem, ele não constrói caminhos até Deus. E quando ele tenta fazer isso ousadamente, quando ele tenta fazer isso na sua arrogância e no seu orgulho, ele produz divisão. E a gente vê isso acontecer o tempo inteiro em igrejas por aí. O tempo todo. Em todos os lugares do mundo, todo ano, talvez em alguns meses, ou talvez todo mês do ano, tem uma igreja rachando. Tem uma igreja se dividindo. E sabe por que divide? Divide por causa de orgulho, divide por causa de vaidade, divide principalmente por causa de autossuficiência. De gente que acha que pode construir pontes para Deus. E quando o homem começa a entrar nesse caminho, o próprio Deus se encarrega de fazer o quê? Deixa eu dar uma bagunçada nesse povo aí. Vamos dar uma espalhada. Vamos dar uma espalhada porque eles não estão entendendo nada, então tem que espalhar. É isso que Deus faz. Então, fica a dica para nós. Se nós queremos permanecer juntos nesta caminhada, a gente precisa lembrar que a gente não está aqui para construir ponte para o céu. A gente está aqui para se deixar ser levado para lá, pelo Espírito Santo de Deus. Ok? E quanto mais gente nós pudermos ajuntar nessa caminhada, essa sim é a nossa tarefa. É de contar aos outros que em Cristo Jesus nós somos um só povo. Tá? Que Deus, Ele conserta o que foi feito lá em Babel. Mas essa atitude só acontece quando há humildade da nossa parte e quando nós reconhecemos que nós somos como cegos, que precisam ser conduzidos para este lugar, porque sozinho nós não vamos. Muitas pessoas confundem avivamento e intimidade com Deus e uma vida piedosa com barulho, com ativismo. E a gente tem, vez por outra a gente entra aqui na igreja em fases que a gente não para, tem 1 milhão de coisas para fazer, uma atrás da outra, não dá nem tempo de respirar, e às vezes a gente acha que a gente está chegando mais perto de Deus com essa coisa toda. Não é ativismo, não é barulho. O que demonstra que a gente realmente está nesse caminho e que a gente está vivendo nesse caminho algo que é absolutamente legítimo de Deus, é a demonstração mais óbvia que a Bíblia diz. Está lá escancarado em todas as páginas da Bíblia. Eu estou realmente obedecendo a Deus e vivendo a vida que Deus quer quando eu considero meu irmão superior a mim mesmo, trato ele bem, sou cordial, sou bondoso, sou misericordioso,
amo de coração, tenho prazer de estar junto. Essa é a demonstração mais genuína de um coração transformado. É a vida em paz. É a vida conciliar. O reverendo Augusto Nicodemos, eu citei esse daí, é interessante, tem um vídeo dele, você pode assistir na internet lá. Ele foi, reverendo Augusto Nicodemos pregando sobre 1 Coríntios. Lá. Ele vai eles convidam ele para uma conferência, e é uma conferência sobre avivamento. Chamaram ele para falar sobre avivamento. E ele foi lá e o pessoal achou que ele ia falar sobre o texto de Atos 2, o povo falando em língua estranha, ou alguma coisa. Pegou Coríntios, vai falar sobre língua estranha, né? Vai falar sobre outras línguas. E ele pegou um texto de Coríntios e começou a falar sobre aonde a gente percebe um coração realmente transformado. Ele vai lá, exatamente quando nós deixamos de agir com partidarismo, consideramos, cada qual considera o outro superior a si mesmo. Isso é marca de avivamento. Isso é marca de avivamento. Não é barulho, não. Não é multidão, não. Tem gente que acha que marca de avivamento é multidão. Não, não é isso. Marca de avivamento é corações amorosos que consideram o outro superior a si mesmo. E só um coração cheio de Cristo que faz isso. Que é o grande exemplo que Jesus nos deixou. Então, guardem bem essa lição, porque essa é a lição principal da história de Babel. Tá? Nós temos as informações para a gente guardar sobre a questão das línguas, mas a lição principal é essa. E o que acontece lá em Atos 2 é exatamente a demonstração. Vejam só, depois de Atos 2 surge uma igreja. Vocês lembram algumas características da igreja que surgiu depois lá da pregação de Pedro? Vocês lembram? Então me falem algumas das características dessa igreja. Eles eram unidos, eles partiam pão, o que mais? Perseveravam na oração, o que mais? Se reuniam diariamente de casa em casa, o que mais? Eles chegavam ao ponto de até dividir o que eles tinham para que ninguém ficasse ali, um passando necessidade enquanto o outro tinha muito. Isso não é uma ordem. Não tem essa ordem na Bíblia. Isso era um ato voluntário deles. Sem ninguém obrigar, eles iam lá e faziam, porque eles não se sentiam bem. O que é? Considerar o outro superior a si mesmo. Como é que eu posso ficar numa vida confortável? E isso foi contextual. Por quê? Porque no dia da pregação de Pedro, como tinha gente de muitos lugares ali, as pessoas que se converteram não queriam voltar para a casa delas. Elas ficaram por ali mesmo. E da noite para o dia, Jerusalém ficou entupida de gente sem teto. E aí a igreja, aquela igreja que nasceu, os crentes da igreja não suportavam a ideia de saber que eles, depois de fazer a refeição todo mundo junto, eles iam para casa e uma turma ia para a rua, ficar lá na sarjeta. Então eles voluntariamente procuraram os apóstolos e começaram a trazer os bens que eles tinham para dividir, para que todo mundo tivesse. Tanto que isso não dura muito tempo. Depois de um tempo, você não ouve mais falar disso. Porque eles atenderam a necessidade que era a necessidade daquele momento. Mas é um ato do quê? De voluntariedade, mas acima de tudo um ato de amor. As marcas daquela igreja, tanto que Atos capítulo 5 diz que aquela igreja chegou a contar com a simpatia de todos. Como contar com a simpatia de todos? Se lá em Jerusalém tinha judeu que estava perdendo o adepto do judaísmo para o cristianismo. Tinham romanos, que eram soldados, que inclusive vão perseguir a igreja. Como é que a igreja contou com a simpatia? É que quando essa igreja começou, além da orientação do Espírito Santo e do fogo de uma verdadeira vida transformada que havia no coração deles, eles simplesmente deram uma demonstração para aquela sociedade de alguma coisa que eles nunca tinham visto. Que era a maneira que vivem pessoas realmente transformadas por Cristo. E aquela igreja impactou, porque era uma sociedade que estava encharcada de religiosidade, por causa dos judeus, mas não tinha nada de ato de amor. Então, Atos é fantástico e existe essa ligação direta, e nós podemos ficar fazendo aplicações aqui por vários minutos aí sobre isso, mas eu vou parar porque eu acredito que vocês entenderam. A última parte que eu queria citar para vocês é em relação ao nome, eu já falei isso, né?
que eu ia falar um pouquinho sobre isso. O versículo 9 fala que, por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor dispersou por toda a superfície dela. Esta palavra Babel, e no Antigo Testamento existe um jogo de palavras usando esta palavra aqui, que é esta palavra Babel. Esse estilo é próprio do estilo dos judeus, da língua hebraica, e isso facilita muito. No hebraico você tem muitas palavras que têm a sonoridade igual, mesmo que seja uma palavra diferente. O nome da cidade, o nome que é dado é Babel, é o que a gente está vendo aí. Em outros lugares, esse nome, esta mesma palavra hebraica que é traduzida aí por Babel, em outros lugares ela é traduzida por Babilônia. Babilônia. Babilônia e Babel são a mesma palavra. Por que isso acontece? Essa mudança, ela reflete muito o que o nome significa, tá? Os arcadianos, quando eles falavam Babilônia, eles usavam dentro da língua deles um termo, uma pronúncia que era Babelu. Quando eles falavam sobre isso, eles estavam falando sobre um portão ou um portal para o céu. Um portal para o céu. Para Moisés, quando ele falava a mesma palavra, Babel, ele falava, isso não é um portão para o céu, isso é um lugar de divisão. Tá? Que é a aplicação que eu acabei de fazer aqui com vocês. Aquilo que para os incrédulos é um caminho para o céu, uma torre, para os hebreus, para o povo de Deus, é um lugar de divisão. É o que eu acabei de falar. Então, quando você ouve esta palavra Babel, ou quando você ouve a palavra Babilônia, já é para ficar de orelha em pé. O que isso significa? Isso significa uma tentativa humana de construir um caminho para Deus. E isso significa, naturalmente, divisão. Sofrimento, divisão. E então, quando você encontra este nome em todo o Antigo Testamento, não é por um acaso. Não é por um acaso que os babilônios receberam esse nome. Por que eles receberam esse nome, inclusive? Porque os babilônios, eles construíam templos e torres para adorar os seus deuses. E essas torres, esses templos, recebiam o nome de zigurates. Esses zigurates eram como as pirâmides que nós vimos hoje. E esses zigurates, eles tinham que ser grandes, altos, e tinham que estar apontados para o céu. Eles, obviamente, não buscavam o mesmo Deus dos judeus, eles não buscavam o Deus revelado nas Escrituras, ou anunciado pelos profetas lá então. Eles não buscavam, eles buscavam outros deuses como Baal, especialmente lá na Babilônia. O nome fugiu da minha cabeça agora, eu já vou lembrar. Eles adoravam vários deuses, porque eles eram povos idólatras, povos politeístas. Mas o que esses deuses tinham em comum? Sempre no imaginário desse povo, esses deuses estavam nas alturas, ok? Então eles construíam torres apontando para cima. Eles construíam torres apontando para o seu Deus. E a tentativa era construir um portal ou um portão para o lugar onde o Deus deles estava. E então, este nome que eles usavam, para eles era um nome bonito e importante. Babilônia, ou Babel. A mesma palavra, no conceito dos hebreus, conceito esse que foi formado por Moisés, Moisés diz para eles, isso é confusão, isso é divisão, isso é um lugar perigoso. Por que da tristeza que Jeremias relata, quando ele fala do povo de Israel e do período que eles passam como cativos na Babilônia? A tristeza deles é porque eles estão longe do templo, que é o lugar da presença de Deus, o lugar que Deus escolheu para fazer habitar a sua presença, e estão próximos do portal para Deus, ou do lugar da confusão. Percebe? Então, quando a gente lê e fala da tristeza, aquele povo estava triste, tudo bem, estava triste porque eles eram escravos lá na Babilônia. Não, não é só por isso. Eles estavam tristes porque eles sabiam que aquele lugar ali não era um lugar para eles.
Eles estavam tristes porque aquele lugar ali era um lugar que fazia oposição a tudo que eles acreditavam. Eles estavam tristes por causa daquelas torres, aqueles zigurates que eles viam apontando para o céu, e eles lembravam da história que Moisés contou para eles sobre a torre de Babel, ou a torre de Babilônia, que é lugar de confusão, lugar de divisão. Tá? Então, esse jogo de palavra, ele precisa ficar guardado na nossa mente, porque todas as vezes que você lê essa palavra na Bíblia, Babilônia, você tem uma referência clara. Se Moisés estivesse fazendo a sua leitura, em vez de pronunciar Babilônia, ele pronunciaria Babel, porque para ele isso é confusão. A sonoridade é igual, mas o significado é diferente. O significado não é determinado pela maneira como a palavra é escrita, mas é determinado pela maneira ou por quem faz a leitura. Isso no hebraico tem demais. Quando Moisés está lendo isso, ou quando um hebreu está lendo, ele está lendo Babel, lugar de confusão. Quando um ímpio está lendo, ele está lendo Babilônia, lugar que tem uma porta para o céu. Essa é a diferença aí de contexto, ok? Em um sentido verdadeiro, o que aconteceu com Babel foi uma maldição, uma grande maldição. As nações se espalharam por causa dessa confusão de idiomas. Mas a maldição será transformada em bênção quando, no capítulo que nós vamos estudar, no capítulo seguinte, que vai aparecer a figura de Abraão, Deus vai fazer uma promessa a Abraão, uma promessa muito específica e muito bonita. Deus vai prometer a Abraão que dele fará uma grande nação. Vejam que aqui nesse texto, Nimrod convidou o povo para morar junto, para fazer uma cidade, para que eles fossem uma grande nação. E inclusive a primeira iniciativa foi construir uma torre para Deus. Não funcionou. Quando nós iniciarmos o capítulo 12, Deus vai chegar para Abraão e falar: Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. Sai da terra onde você está morando e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu vou te constituir nessa terra e você vai ser pai de uma numerosa nação. O problema é que ele não tinha filhos e a mulher dele era estéril. Mas isso é para ficar claro que não é o homem que faz. Quem faz é Deus. Ok? Então, mas esse é um assunto ainda para o capítulo 12. O ponto para nós que nós devemos guardar é esse. Nós não fazemos caminhos para Deus. Nós não construímos pontes. Deus é que faz pontes para nós. Ele fez no Antigo Testamento, através de muitas alianças, pontes para que os homens conhecessem a Deus. Todas elas apontavam para o único e verdadeiro caminho, que é Cristo Jesus, que nós já ouvimos, conhecemos, e o Espírito Santo nos tem iluminado. Que a gente não saia desse caminho e não tente dentro da igreja construir por nosso próprio esforço algum caminho para o céu. Nossa atitude não é essa. Nossa atitude deve ser acolher o maior número de pessoas no caminho que o Senhor nos proporcionou. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esta noite, obrigado pelo tempo que passamos aqui juntos, e obrigado pela Tua palavra que é tão rica e tem conexões, ó Deus, que são infindáveis, e nós podíamos estudar muitos anos estes mesmos textos, e o Senhor continuaria a ensinar coisas novas para nós. Por isso nós te agradecemos, por isso nós te louvamos, porque apesar de toda a nossa dificuldade, das nossas debilidades, da nossa pequenez, das nossas fraquezas, o Senhor nos ensina pelo Teu Santo Espírito, nos dá condição de entender a mensagem, e essas mensagens, elas produzem efeito no nosso coração. E hoje, ó Deus, o Senhor colocou temor em nós, dessa atitude tão terrível, que é tão antiga, de nós tentarmos construir pontes em direção ao Senhor por nós mesmos. Ó Deus, nos livra dessa arrogância, dessa presunção, e nos ajude, ó Deus, a andarmos em humildade na Tua presença. E nós, ó Deus, expressemos aquilo que o Senhor deixou como missão para nós, daquilo que nós devemos fazer. Que é, ó Deus, nos amarmos mutuamente, vivermos em unidade e caminharmos juntos, ó Deus, neste caminho que o Senhor abriu, iluminados pelo Espírito do Senhor que habita em cada um de nós. E que isso, ó Deus, o Senhor promova na nossa vida e nos livre de qualquer orgulho, presunção que possa produzir divisões, ó Deus, divisões da nossa família, divisões da nossa igreja, divisões, ó Deus, entre o Teu povo. Ajuda-nos, ó Pai, a viver com humildade, sempre lembrando que o que nos faz vencer não é o nosso esforço pessoal,
mas é a ação do teu Filho lá na cruz. É dele que vem a nossa vitória, é dele que vem a nossa esperança, é ele a nossa âncora na eternidade. Por isso, ó Deus, suplicamos nesta noite que estas mensagens, estes ensinos fiquem guardados em nosso coração, para que em nenhum dia da nossa vida nós nos esqueçamos destes sérios alertas que a tua palavra nos faz. E obrigado pelo que o Senhor nos deu graciosamente. Oramos nesta hora, em nome do teu Filho Jesus. Amém.